Glória a Deus. Chegamos na quinta-feira porque a gente não gosta de ter rotina. Nossa rotina é o dia que dá certo. Mas glória a Deus que conseguimos essa semana. Vamos começar um novo módulo, intercessão profética. Não vai ser um módulo extenso, mas vai ser um módulo muito preciso e profundo. Então, você que gosta de oração, você que quer conhecer alguns segredos de oração, você vai participar comigo deste módulo e vai aprender muito, porque o Senhor é o nosso mestre, é o nosso guia, o nosso Deus, vai nos ensinar coisas insondáveis. E eu creio que nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua fidelidade, pela ajuda do teu Espírito Santo nesta hora, Senhor, sobre nós. Obrigado por este culto online, este culto de ensino. Obrigada por cada aluno que tem acompanhado, participado, entrado no grupo, que tem, ó Pai, crescido na graça e no conhecimento. Eu peço que o espírito de revelação, que o teu espírito da palavra, o espírito de sabedoria, venha e repouse sobre nós, traga luz, traga conhecimento, traga verdade, traga vida e traga libertação em nome de Yeshua. Amém. Shalom, Cris, shalom para todos. Bom, vamos entrar no módulo intercessão profética. Gente, será que nós temos intercessores aqui? Se você é um intercessor, se manifeste. Põe aí, eu. Se você é um intercessor, se manifeste. Pastor, o que que é o intercessor? Nós vamos descobrir hoje, ó, a Gabi, a intercessora. Gabi, depois você me manda no meu particular, por gentileza, aquela tabela dos horários das tribos de orar, fazendo um favor. Manda lá que eu vou usar ela, eu acho, nesse módulo. Eu acho que você que compartilhou uma vez no grupo, né? Beleza, garota. Então, nós vamos aprender juntos interceder a intercessão profética. Porque a oração, ela tem muitas camadas, vários níveis, né? E a intercessão, ela é um nível de oração. Ela não é uma simples oração. Ela tem um nível de oração. Então, o que a intercessão faz? Vamos lá, Isaías 58:12. O que é que a intercessão faz? Isaías 58:12. Vocês é bom de oração, meu povo? Quem tem dificuldade para orar? Coloca aí eu. Eu às vezes tenho. Tem dia que eu não oro, não. Tem dia que eu choro. Tem dia que eu gemo. Eu chorando, geme, e chora. Tem dia que eu fico assim com o pai. Nossa, nossa. Fico assim, reclamando. Aí eu fico assim pra ele. Mas tem dia que a oração parece que ela não sai, né? Do teto. Tem dia que ela não passa, parece que ela não sai nem do teu corpo. Quem dirá das dimensões, né? Parece que não vai. Isaías 58:12. Tava escrito errado aqui. Isaías 58:12. Vamos ver papel da intercessão. Diz assim, ó. Mandou? Deixa eu ver aqui. Um sonho, pô. Não, não era isso. Era das tribos. Mas deixa esse aqui também, não apaga não. É um das tribos. Os horários das tribos. Se tiver, ou se alguém tiver lá do grupo, me manda, por gentileza.
Eu sei que mandaram lá no grupo. Eu fui salvar os horários das tribos de orar. Tava lá a tribo de Naphtali, tribo de não sei quem, tava todas as tribos. Olha lá, Isaías 58:12. E os que de ti procederem edificarão lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Tem uma versão que eu gosto, que ela fala assim, ó. Deixa eu ver, acho que ela mandou. É esse aqui mesmo, Gabi. Arrasou. I love you, Chuchu. Top. Depois eu vou colocar isso na nossa apostila, tá, gente? Pra gente não perder nunca mais. Essas informações são maravilhosas. Tô num lugar tão mal colocado aqui hoje. É, olha esse versículo de Isaías 58:12. Eu vou ler nessa versão que tá aqui. Deus me ajuda. Os teus filhos edificarão. Então, primeira função da intercessão: edificar. Todo nível de intercessão profética vai edificar. O que que é edificar? Vai levantar, tá? Vai erguer, vai construir. Então, a intercessão é um nível de oração que constrói. Deixa eu colocar aqui, deixa eu grifar na minha Bíblia, que minha Bíblia, essa parte não tá grifada. Vocês riscam a Bíblia também? Ou vocês têm a Bíblia lisa? Bíblia tem que ser riscado, viu? Você tem a Bíblia lisa, você não estuda a Bíblia. E a Bíblia, quando ela tem que ser trocada, é quando você lê ela toda. Leu tua Bíblia toda, troca linguagem. Tá? Tipo assim, a minha, essa daqui que eu uso é a. Acho que essa aqui é a ARC, Almeida Revisada e Corrigida. Então, quando eu risco ela todinha, que eu não li ela inteira ainda, porque ela é uma Bíblia de estudo, eu não li inteira. Aí eu troco a linguagem dela, mas eu tenho um amor nela, meu xodózinho. Vocês podem levar meus filhos embora, mas não levam a minha Bíblia. Os filhos negociam. Tô brincando, mas quem sabe? Vamos lá. Primeiro papel do intercessor: edificar. A sua oração de intercessão, ela vai construir algo. Pastora, como eu sei que se eu sou intercessora? O que que você ora? Você ora para construir, vamos colocar, ministérios, construir famílias, construir identidade, construir propósito, ou não? Você tem aquela oração mais egoísta, tudo voltado em você. Porque a intercessão, ela não diz respeito a nós, diz respeito ao outro. Construir, porque olha só, olha o versículo. Edificarão os lugares. Aqui, deixa eu ler aqui. Os lugares. Cadê? Antigamente assolados. E levantarás. Grife se levantarás. Os fundamentos de geração em geração. Grifa também. Por quê? Qual que é o papel da intercessão? Constrói e levanta o quê? Geração. Não é algo que levanta você. A intercessão não quer dizer que está relacionado a você. É algo geracional, ou seja, ela não é para mim. Intercessão é quando eu oro nível geracional. Tem intercessão de guerra? Tem, tá? Mas nós vamos ver isso mais para frente. É, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado. A identidade
do intercessor, reparador e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Então, aí, a tradução original é para que o país se torne habitável, ou seja, lugares, territórios. Então, o intercessor, ele constrói, ele levanta, deixa eu ver por aqui, ele repara e ele restaura um ambiente, um lugar. Aí vamos pensar se nós somos intercessores. Os intercessores, eles têm um nível de oração que não fica focado, centralizado em si. E qual que é o outro nível do intercessor? Ele levanta pessoas, ele constrói através da oração e ele restaura ambientes. Querido, se você é uma pessoa de oração, mas a tua oração não transformou o ambiente, transformou o ambiente quando eu falo assim, ó, dá um exemplo. Eu sou intercessor. Aí você está num ambiente que começa a ter uma briga e você começa a orar, repreender aquela confusão. Se a tua oração não tiver efeito, aquela briga não cessar, você não é intercessor. Porque o intercessor, ele tem resposta. O intercessor, ele tem resposta, tá? Então, como que eu sei que eu sou? A minha oração muda o ambiente. Tem intercessores que, quando começam a orar pelo trabalho, pela empresa, a empresa começa a prosperar mais. Tem intercessores que, quando oram por determinadas pessoas, quando apresentam pessoas em oração, essas pessoas, elas recebem uma bênção. Essas pessoas, elas são alcançadas pela oração. Por quê? Por causa do chamado. Ele repara e ele restaura. E ele não somente alcança pessoas, ele muda o quê? Ambientes. Para você mudar ambiente, automaticamente você transforma as pessoas. As pessoas são tocadas pela tua oração. Então, o intercessor, escreve aí, ele reorganiza aquilo que era um legado de destruição na sua vida, ele altera toda a linha temporal, ele muda o tempo através da oração, para que depois de nós, a nossa geração receba o quê? Herança de edificação. Então, o que que o intercessor faz? Ele reorganiza, o diabo coloca toda aquela maldição, ele reorganiza, pega essa maldição, transforma ela em bênção, não só para ele, mas para a geração que vai vir depois dele. Reorganiza. Ele pega o caos, porque o intercessor ele está num ambiente assolado, destruído. Por isso que a gente não pode reclamar dos lugares em que nós somos inseridos. Talvez você fale assim, pastor, parece que eu nunca habito em lugar de paz. Por quê? Porque você pode ser um intercessor e não descobrir o teu chamado. Porque o intercessor, ele habita no meio do caos. Para quê? Para estabelecer a ordem e trazer uma mudança de ambiente através da oração. Então você tem que pensar, peraí, aonde que o Senhor está me colocando? Vamos ver se você é intercessor. Aonde que o Senhor está te colocando? Mais em lugares de paz ou de guerra? Coloca aí nos comentários para mim, para eu saber onde vocês estão. Vocês estão num ambiente de paz ou de guerra? Para saber se vocês são intercessores. Mas só de falar disso já vai dar para saber já, porque o ambiente que você está inserido vai mostrar o que está exigindo de você. Se você tiver em ambiente de guerra, Deus está querendo colocar esse intercessor em ativa. Porque só um intercessor pode mudar o ambiente.
Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa que muda ambiente. Tem profeta que chega em lugares e não tem efeito nenhum o profético dele. Por quê? Porque falta intercessão, porque falta oração. E não é uma oração qualquer, é uma oração que é diferenciada. O que que tem na vida do intercessor? Três características. A primeira, adoração. Coloca nas suas anotações. Todo intercessor é adorador. O que que é um adorador? É quem canta? Não. Quem canta é músico, né? Olha lá, Cris, o Senhor já me levou em vários lugares. Sempre o ambiente está bagunçado. Por quê? Porque você é intercessora, entendeu? Porque o teu chamado de intercessora vai ser aguçado aonde? No meio do caos. Então, ambiente bagunçado, aonde tem caos e nós somos inseridos, o que que o Senhor está falando? Repara e restaura. Repara e restaura. Como? Através de edificação. Quem obedece, tipo Abraão, o adorador, exatamente, é quem obedece. O adorador é aquele que tem atitudes que glorificam a Deus, porque adoração, muitos são de lábios. E se eu não me engano, tem um versículo, né? É, não buscar o Senhor de lábios, não adorar de lábios. Deixa eu aceitar a galera que tá chegando aqui. Deixa eu achar o versículo aqui pra gente. Aqui, ó, Mateus 15:8, gente. Olha que versículo pesado. Ó, esse aqui é muito pesado. Mateus 15:8. E quem é o adorador? Vamos ver. Mateus 15:8. Eu tô tão cansada, meu povo. Ó, este homem honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, tem gente que serve a Deus com a boca. Ai, sou crente, sou profeta, sou querubim, sou arcebispo. Mas o coração tá o quê? Longe, longe do Senhor. Então, o adorador é aquele que adora o Senhor nas atitudes. Porque tem gente que adora do quê? De boca. Mas o comportamento é completamente diferente daquilo que glorifica ao Senhor. O nosso comportamento tem que ser um comportamento que glorifica ao Senhor. Segunda característica do intercessor, ele tem o espírito profético. Ele é profético. Porque é impossível você não crer no espírito profético, você não crer na profecia e você querer ser intercessor. E acredite, tem gente que não crê em profecia. Tem pessoas que não acreditam no profético. O que que é um profético? Profético é quando nós envolvemos a nossa fé em atos, atos proféticos, né? Você ungir a sua casa com óleo. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que não acredita nos dons, nas línguas estranhas. Tem gente que não acredita, tem cristão que não acredita. Tem cristão que não acredita no dízimo.
O dízimo, ele é um princípio. Se você não crê no dízimo do Senhor, como que você vai crer nos dons? Você crê no batismo, você crê na salvação, você crê na cura, você crê no milagre e não crê no dízimo. Olha a incoerência. Ou senão a pessoa crê em tudo, mas ela não crê nos dons do Espírito hoje. Ela não crê no sobrenatural. Tudo tem que ser explicadinho, né? Então, o intercessor, ele é profético. Ele é do manto, ele acredita naquilo que ele não vê, ele acredita que se ele rodar as muralhas, ela vai cair, ele acredita no estender as mãos, ele acredita no poder da palavra, ele acredita na unção, ele acredita na Bíblia, ele acredita, porque ele é profético. E o intercessor, ele tem o quê no seu coração? A intercessão. O que é intercessão? É a tua boca orar o que o Espírito revela. Intercessão, eu não oro o que eu quero. Eu oro o que Deus me revela para orar. O que Deus quer que eu oro. Porque tem coisas, queridos, que para Deus fazer na terra, presta atenção nisso. Antes ele precisa o quê? De uma boca para dar lugar. Vamos lá na passagem de Ezequiel 37, vamos lembrar. Quando Ezequiel é levado numa visão, num vale de ossos secos. O que que Deus faz primeiro? Deus faz ou fala com ele? Fala. Ezequiel, esses ossos poderão viver? Senhor, tu o sabes. Por que que Deus pergunta? Deus já sabia a resposta. Mas por que que ele pergunta? Porque ele precisa de uma boca para declarar. A boca é o portal. A boca vai liberar a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Fazer os ossos viver. Então, Ezequiel profetiza. E eu profetizei conforme a palavra do Senhor. Ele não profetizou porque ele queria, nem porque ele acreditava. Porque quando Deus perguntou para ele, você acredita que isso aí pode ter vida? Ele falou, o senhor que sabe, você que sabe, né, Deus? Sei lá. Então profetiza, porque eu sei, pode ter vida. Profetiza. Aí ele fala, ok, então profetizei conforme o Senhor me mandara, tá? Então o intercessor, ele fala o que o Espírito revela. Ele percebe o que Deus quer fazer. Será que vocês têm essas percepções? Vocês conseguem perceber o que Deus quer fazer no ambiente? Ou não? Coloca aí, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Se vocês conseguem perceber o que Deus quer fazer no meio do ambiente. Ah, pastora, Deus quer corrigir. Você sente que Deus quer corrigir? Você brisa. Deus está chegando a cinta no povo e você está, oi? Por que que estamos apanhando? Você consegue sentir o discernir ambientes? Cris, às vezes sim, a Jacira sim. Porque, eu não consigo decifrar ambientes. O que que eu faço? Peça por discernimento de espírito. Dons são pedidos. Amém, querido. Os dons são pedidos. Então, eu não tenho discernimento de espírito. Pede, Senhor, abre minha mente, os meus olhos espirituais, a minha visão, os meus sentidos espirituais, que nós temos sentidos espirituais, já estudamos isso. Aguça os meus sentidos para eu ter percepção, tá? Para essa semana o Senhor me levou a orar por versículos sobre que era no Rosh Kodesh. Uau! Tremendo, hein? Uau! Você declarou a palavra, tua boca foi um portal, Gabi. Porque se ele te levou a orar versículos específicos, e era o cabeça do mês, né, no tempo de finanças, tua boca foi um portal para profetizar. Porque qual que é a maior profecia? A palavra.
Se tiver alguém profetizando e tiver alguém lendo a Bíblia, quem é maior? Qual tem mais crédito? Quem está lendo a Bíblia. Porque às vezes fala, às vezes você não dá nada na hora da leitura da Bíblia, mas o momento no culto profético é o momento da leitura da palavra. Por isso que nós temos que ter reverência no culto. A nossa reverência no culto vai dizer se nós vamos estar ligados no espírito ou não. Porque, irmãos, tem gente que entra no culto, não sabe nem o que aconteceu, não sabe se anjo passou, não sabe se demônio foi expulso, só foi. Aí você olha e fala, essa praga veio pra quê? Você ora na hora da oração, ele tá lá com os olhos arregalados assim, ó, em Nárnia, vendo quem cai e quem levanta. Você passa, ele tá com os olhos duas birocas assim, ó, conectadíssimo em tudo, menos em Deus. Ele sabe a hora que errou, ele sabe quem piscou, ele sabe quem arrotou, mas ele não sabe o versículo que foi lido. Por quê? Porque são pessoas que são roubadas para não ativar o profético. Porque o momento de maior profecia dentro da igreja é a leitura bíblica. Ah, mas ninguém roda, ninguém gira. A leitura, a palavra é viva. Não precisa de mais nada. Só da palavra ser viva e eficaz, não precisa de mais nada. Tá? Então, abre lá tua Bíblia em Amós 5:7. Duvido vocês achar. Queria ver todos vocês. Agora. Amós 5:7 diz assim, ó. Não é isso não, peraí. Deixa eu ver aqui o versículo. Notei com a letra do garrancho. Amós 3:7. O meu 5 tá lindo. Amós 3:7. Misericórdia, Deus. Me ajude. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o primeiro nível que o Senhor fala para revelar segredo é com servo. Por isso que o intercessor, antes dele ser um profeta, ele é um servo. Porque ele vai receber a revelação de Deus para orar sobre aquilo. Pastora, como eu sei que eu sou intercessor? Nos dons espirituais, você é profeta. Temos, né, 5 chamados na nossa vida: pastor, evangelista, apóstolo, pera, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Em qual desses você se encaixa? Nós já fizemos uma aula que eu fiz os dons, o teste dos dons espirituais. Então, se deu o profeta em você, você é intercessor. Não sou profeta, não tenho esse dom. Posso ser um intercessor? Pode, mas você vai ter que abrir os teus ouvidos espirituais para você se conectar com o profético. Ezequiel 22:30. Vamos lá. Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse,
mas a ninguém achei. Olha Deus procurando um homem numa brecha, para não ter espaço para o inimigo entrar. E o que que a Bíblia fala? Que o Senhor procurou e não achou. E ele nem procurou, ele buscou. É diferente. Porque quando você vai procurar, você dá uma olhadinha. Mas quando você vai buscar alguém, ela não tá lá. Busquei. Cadê? Deixa eu ver aqui, 30. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Não tinha intercessor. Então, o intercessor, ele percebe o que Deus quer fazer. E qual que é a qualidade do intercessor? Ele ouve a Deus antes de orar. Vamos ver se você é intercessor. Quem aqui tem o hábito? Eu estou falando o hábito porque isso não é uma vez só ou outra que você faz, isso é continuamente. De no seu momento de oração ficar um tempo quieto para ouvir a Deus. Coloca aí, sim, não, eu tenho, eu não tenho. Nunca fiz. Porque às vezes você na tua oração você só fala, que nem uma gralha. A Ju fica. Gabi, hum, fica um pouquinho quieta para ouvir, né? Perfeito. As nossas orações, elas têm que ter a nossa pronúncia e o nosso silêncio. Porque como que nós vamos profetizar se nós não ouvirmos a Deus? Como que nós vamos interceder se a gente não ouve o que ele fala? Porque quando a gente fala demais, a gente não ouve o que Deus fala. Por isso que tem momentos que você tem que ficar meio quieto na tua vida. Tem dias que para orar você tem que sentar lá, ficar um pouco quieta. Ah, mas eu vou falar o quê? Eu preciso falar. Fica quieta. Para de falar, Deus já sabe o que você vai falar. Mas ouve, deixa ele falar também. É um diálogo. É um diálogo. Então, o intercessor, ele ouve antes de orar. Tá? O intercessor tem um aspecto de combate. Anota aí nas suas anotações. Todo intercessor é guerreiro no mundo invisível. Todo intercessor é guerreiro no mundo invisível. Por quê? Porque ele quebra a cadeia, ele fecha a brecha, ele desfaz a obra do maligno, a obra das trevas. Abre lá em Lucas 10:19. Lucas 10:19. Diz assim, ó. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, o intercessor ele recebe poder. Para quê? Para grandes obras. Não é para obras pequenas, para as grandes. Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo 2. Aqui. 1 Timóteo capítulo 2. Deixa eu ver aqui uma outra tradução. Que ali fala dos níveis de oração. Hum.
Vou ler na NVI, ó. Na NVI fala assim, 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Então, 4 níveis de oração. Vamos lá. Primeiro, que ele fala súplica. Qual é a diferença da intercessão e da súplica? Deixa eu ver essa perguntinha aqui. Pastora, sempre que estou em silêncio em alguma situação, eu sempre pergunto a Deus o que é para fazer. E Ele, no meu espírito, me responde tudo o que preciso fazer naquela situação. Isso é intercessão? Não, isso é oração, tá? A intercessão, ela é diferente. Você vai entender agora a diferença. A súplica, ou isso pode ser uma súplica, tá? A súplica é quando você precisa de algo. Você necessita. Tudo que você pede, aquilo que está te faltando, tudo que é um pedido, é uma súplica. Deixa eu até anotar aqui, ó. Súplica é igual a pedido. Porque tudo que é um pedido é uma súplica. Porque a súplica é uma necessidade sua. É algo que está faltando para você. É algo que você está em falta. Então, aí, ó, é, eu vou usar o exemplo da. Acho que é da Cris, né, Cris? Perdi aqui, meu pai me ajuda. Isso, é o exemplo da Cris. É da Cris ou do Cris? Responde aí, Cris. Da, da Cris. É, ela às vezes precisa o quê? Ela precisa de uma direção. Ela precisa que o Senhor lhe dê algumas respostas. Isso é uma necessidade. Então, nessa necessidade, ela suplica. Ela faz uma súplica, não é uma intercessão, tá? A súplica, então, leva a minha necessidade. A oração, o que que é a oração? É aquilo que nós levamos para Deus. Então, você pode levar, por meio da oração, a sua súplica. A súplica não é um pedido, só que a oração é a atitude de levar. Então, tem a oração de intercessão, atitude de intercessão, oração de súplica, que é a sua atitude de pedir. Tem a ação de graças, que a Bíblia fala, né? Seja conhecido em ações de graças, oração de gratidão. Tudo que você agradece é ação de graças. Tudo que você se sente grato e verbaliza, ação de graças, oração de ação de graças. A oração é a atitude. Mas o que é intercessão? É entrar na guerra, é bater de frente. A intercessão é você sair do lugar escondidinho que você tá e ir para a guerra, se encontrar com o diabo. Às vezes, se colocar na guerra por outra pessoa. É você ir lá e falar assim, ó, não vou ficar mais triste. Não vou perder essa batalha. Olha, diabo, eu não vou perder essa guerra. Eu não vou sair derrotada. Essa verbalização é uma intercessão que é profética, porque o intercessor ele se coloca entre. O intercessor, ele é violento contra alguma coisa. Então, quando nós oramos um nível de oração, onde nós expulsamos, onde nós renunciamos, onde nós mandamos embora algo, nós entramos num nível de intercessão profética. Porque o que que é intercessão? Reorganizar aquilo que estava destruído legalmente na minha vida.
Então, através da oração, da atitude, você organiza a tua vida. Você manda embora aquilo que estava desorganizando. E você coloca tudo em ordem. Isso é intercessão. Amém? Deu para diferenciar? Desde os tempos de João Batista que o reino dos céus é tomado à força. Exatamente. Os que usam de força se apoderam dele. Exatamente. As pessoas acham que o evangelho, queridos, é leve, é flores, coroas e glórias. Não. Aqui, enquanto mais eu já estava estudando esse módulo, porque hoje eu não ia dar aula. Eu não estava em condição física de dar aula e nem mental. Eu estou muito desgastada esses dias, com muitos compromissos ministeriais. E eu falei, não, eu preciso dar aula hoje, porque vai que semana que vem melhora, né? A gente não pode falar que piora. E aí, na hora que eu fui passar esse conteúdo, e eu li, e isso saltou nos meus olhos. Peraí, o intercessor é aquele que se levanta contra, é aquele que bate de frente, é aquele que toma umas vestes, uma armadura diferente e coloca o diabo para correr. Eu comecei a olhar e falei: olha, evangelho é pauleira. Evangelho não é brincadeira, não. E aí comecei a encher o meu espírito. Nós podemos interceder por nós mesmos? Sim. Todas as vezes que você, Odete, se ora, né? Eu não aceito essa situação, eu não aceito essa tristeza, eu não aceito essas dívidas, eu não aceito ser derrotada. Isso é uma intercessão para si mesmo. Porque você usa, né, a oração como um veículo para você o quê? Reorganizar a tua vida que está bagunçada. Para você reorganizar aquilo que está destruído. Lugares assolados, você coloca o quê em ordem? Como? Através da oração. Então, nós podemos interceder por nós mesmos. Existem níveis também de intercessão. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, quando nós é, entendemos quem nós somos, nós vamos entender que nunca vai ser leve. Evangelho, queridos, é pau no diabo. Evangelho é faca na caveira, é sangue no olho. Vamos para cima. Mas, pastor, é só guerra? É. Você acha que o diabo algum dia pega leve com você? Porque comigo ele não pega. E tem dia que se eu não me revestir da intercessão profética, eu não aguento lutar com ele. Ele me vence. Ele me vence. Porque os dias que você é vencido pela tristeza, pela depressão, pela angústia, pela, pela ansiedade, pelo medo, os dias que você é vencido por essas emoções negativas, é o dia que você não intercedeu profeticamente. E o diabo te venceu naquela batalha. Então, assim, nós vencemos todas as batalhas? Não. O Senhor vence. Nós vencemos quando nós estamos nele. Por isso que nós precisamos ser o quê? Proféticos, adoradores e intercessores. Amém? Alguma dúvida até aqui? Porque hoje foi essa introdução, pra vocês ficar com gostinho. Semana que vem a gente vem com mais rock na veia aqui, no quesito intercessão. Tem algumas coisas que eu quero organizar aqui, depois eu vou disponibilizar a apostila para vocês comprar. Eu acredito que nós vamos ter o máximo 4 aulas de intercessão, tá? Não é um conteúdo extenso para depois a gente já entrar em outro. Tá passando um momento difícil financeiro, Odete? Então você interceda por você. Entra na guerra espiritual pela tua vida. Não é oraçãozinha de gêmeo, não, porque a tua dor Deus sabe que você está passando. Entra na tua guerra de oração, mandando
esse demônio, essa legalidade que tá agindo ir embora da tua vida. Porque, querido, se a gente tá passando, é, se a gente tá passando uma situação difícil, o que que a gente tem que fazer? Se levantar contra ela. Não, e Deus não atende reclamação. Deus não, esse negócio de Deus fica recolhendo lágrima, quem recolhe é o nosso anjo. Mas as nossas lágrimas tem hora que não é suficiente, porque você precisa abrir a tua boca e guerrear. Se você tá apanhando o diabo, não adianta você ficar chorando. Você tem que se levantar e dar na cara dele também. Igual briga de rua. A pessoa tá te batendo na rua, você vai apanhar mais, vai ficar ridícula, hein? Vão te zoar, você vai virar meme na internet. Mas sai dando bicuda, pedrada, paulada, soco, fura o zóio do diabo assim, ó. Puxa o rabo dele, gruda no chifre dele, morde ele. Vai com o que você pode. Que jeito? Do jeito que você pode. Orando, jejuando, indo pra cima, lutando. Por quê? É não entregar os pontos. É sério, gente. É sério, vocês riem, mas é sério. Porque tem hora que a gente fica lá apanhando do diabo. Ai, tá apanhando. E você não tá batendo por quê? Você tá sonso desse jeito. Dá na cara dele, gruda no chifre dele, puxa o cabelo dele. Ai, parece que vocês nem brigou na rua. Pastora, eu não briguei. Prende agora. Jacira, ó, só vivo na guerra dos outros. Cuidado por interceder demais pelas pessoas. Porque tem gente que Deus está tratando e você está orando por ela. Aí o que que Deus faz? Dá na tua orelha também. Já entrou numa briga para apartar e não deu conta? Tomou na orelha? É assim quando você vai interceder por alguém que Deus tá corrigindo. Deus tá lá, ó, moendo a pessoa no pau. Aí você vai lá, trevidão, deixa ir lá, apanhar também, não tem nada para fazer. Aí você entra lá na briga dos outros. Você vai orar por Satanás, sua vida fica um pior. Você fala, meu Deus, como que fulano é pesado? Não é que fulano é pesado. É que Deus está esbofeteando ele, moendo ele no pau e você entrou no meio para atrapalhar. Aí você apanhou junto. Você aliviou para ele e veio em você. Então, hoje, eu sou pastora. Eu não oro por qualquer um, não, gente. Olha que meu zap come. Pastor, ora por mim. Pergunto para Deus, é para orar? Para orar? O senhor quer que eu ore? Tem gente que fala, não é para orar, não, eu acho, nem respondo. Você que já mandou mensagem, ficou no vácuo, pode ser por causa disso. Deus que mandou. Por quê? Eu orava muito pelas pessoas. O que que começou a acontecer comigo? Comecei a adoecer. E o povo começou a achar que eu era o quê? Benzedeira. Eles não podiam ter gases que eles vinham aqui para mim orar. Falei, não, tá errado isso. Não tá certo isso, não. Aí um dia Deus falou, ó, até quando? Que o povo quer oração, mas não quer compromisso. Até que um dia veio uma mulher aqui, ela falou assim, ai, lá do padre. Era pra mim. Falei, pede pro seu padre orar. Vou orar, não. É pra mim passar na autoescola. Eu falei, então pede pra ele. Você não é católico? Eu falei pra ela, você vai na minha igreja? Ela falou, não. Eu falei, então pede pra ele orar. Aqui pra ela. Quer minha oração e não vai na minha igreja? Não na minha igreja, não quer Jesus. Aqui é o santo. Então pede pro santo. Vai pedir pra minha forgada, terceira. Aí meu marido ficou na minha cara e falou assim: você não fez isso, não. Eu falei, ela acha que Deus é o quê? Que vem aqui é remédio para beber na hora que ela tá doente, depois ela vai embora? É que vai lá pedir pro santo dela, já tem demônio mesmo. Deixa ela lá. Aí ele me deu um sermão, falou pra mim nunca mais fazer isso, mas eu fiz de novo. Porque eu não sou benzedeira. Igual quando o povo começa assim, pastora, o que que eu sonhei com. Sei lá, irmão, o que você sonhou? Não sei nem o que eu sonho, tem dia. Vou saber o seu. Sei lá se Deus tá mostrando os demônios que você anda, que você vê, que você tá. Não sei. Como a gente sabe quando a gente sabe quando a pessoa tá apanhando, olha a vida dela. Por isso você tem que ter discernimento de espírito.
E não caiam, porque tem gente que cai em qualquer conversa que se conta. Se de uma amiga minha caiu na conversa da moça lá, a moça passou vendendo guardanapo. Ai, Deus. Podia até ser verdade, mas podia ser mentira. Uma história triste que tava passando fome. Ela comprou 90 guardanapo. 90 guardanapo. Depois ela veio chorando. O que eu vou fazer com 90 guardanapo? Eu não sei, não mandei você comprar. Falei, me dá três. Falei, também não vou comprar de você, me dá. Você abençoou ela. Catei três guardanapos ainda pra mim. Falei, já aliviou, hoje tem 87. Ela chorava, olhava aquela tudo assim de guardanapo. O que que eu vou fazer com esses guardanapos? Falei, cara, você vai na história triste. Ela falou, ah, amanhã não tinha que comer. Eu falei, desce um arroz pra ela. Tá lá com os guardanapos. Aí eu falei o que pra ela? Porque eu sou empreendedora. Eu falei, faz biquinho e vende. De crochê. Arrasa. Ai, coitada. Então você tem que ver a vida e ter o discernimento espiritual. Porque às vezes você olha, você fica com dó. Ai, coitada. Mas ela foi lá e pegou o sofrimento com a mão. Não é coitada, não. Tá passando, tá colhendo. Ou tá sendo disciplinada. Aí você tá lá no coitado. Aí você entra na história da pessoa, você apanha junto, tá? Isso que acontece. Minha mãe, quando fez um monte de dívida e não me contou, veio com uma história triste pra mim. Meu marido falou assim: ó, tá errado, essa conversa tá estranha. Falei, acha, coitado, Ivano, minha mãe. Na hora que eu fui ver, não tava estranha, não, tava pior do que estranha. Tava tratando de vagabundo e rapaz, aí sobrou pra mim cuidar. Falei, ó, arruma teus rolos, se resolve por lá, depois você vem. Vem comigo, não. Ai, eu nunca dei BO pra minha mãe resolver meu. A gente tem que ser o quê? A Bíblia fala que nós temos que ser o quê? Em Romanos, racional. Racional. Você fica com dó de todo mundo, fica aí orando por todo mundo. Ai, fulano tá doente, tem que orar. Fulano tá doente ou foi uma brecha? Quer ver uma coisa muito errada que os crentes fazem? Quem faz é crente. Você sabe que quem faz cagada é crente, né? Vamos. Deixa eu ver aqui um exemplo. Quem já orou aqueles tsunami que tem? Vamos um tsunami lá Fala um tsunami que teve aí. Furacão, essas coisas aí. Quem já orou para esses lugares? Coloca aí eu. Que aí o povo põe, né? Pray for lá no Face. Ainda põe em inglês, para ficar bem bonito. Quem já orou? Furacão Katrina, isso, Gabi. Obrigada. Orou pelas vítimas. Põe aí, que eu sei que vocês orou horrores. Vocês não mentem, não, que é pecado, tá pecando duas vezes. Põe, eu já orei. Eu já orei também. Falando de mim, depois que eu aprendi, eu não orei mais, não. Vou ensinar por quê. Já orou, Gabi? Esse povo, quando. Ah, ó, o povo lá do. Vou ter que falar, gente. Mas eu amo meus alunos do Rio Grande do Sul. Lá do Rio Grande do Sul que teve negócio, o povo orou tudo pro Rio Grande do Sul. Só orou por Israel. Mentira, ô Gabi. Você nunca orou por uma cidade dos furacão. Ah, Brumadinho. Obrigado, Cris. Ó, tem uma pessoa de verdade nessa aula. Vocês nunca orou pro Haiti. Lembra do Haiti, gente? O Haiti quase acabou. Ai, olha. O Haiti. Ai, que dó. A gente pode orar por aquele povo, sim ou não? Manda no peito. Porque às vezes você fala assim, ai, tem que orar. Eu também orei, Odete, tamo junto. Podemos orar por essas pessoas que são vítimas
de catástrofe, sim ou não? Para que Deus guarde os seus. Juliana, ó, um coração batendo forte por você. Não deve orar para o povo. Você tem que orar pelos justos. Ai, pastora, que horror! Prova na Bíblia. Aham. Sodoma e Gomorra. Deus estava descendo fogo na cidade. Eu imagino ele falando assim, ó. Queima! O fogo desceu. Pau torou. Aí o Abraão, lembra do Abraão orando? Se ter um, se ter 50 justo. Ele não falou se tiver 50 pessoas. O senhor não vai ter misericórdia? Deus falou, vou, mas não tem. Se tiver 20, justo, vou ter, mas não tem. Se tiver um justo, for quem que você acha que é? O Ló. Ele falou para Deus. Falei, não é muito, não, mas vamos lá, vou te considerar por causa de você. Então, tira o Ló de lá. Vou dar. Ele falou assim: Deus, eu vou dar um tempo para você tirar o Ló. Aí o Ló, na hora que foi, uma vez eu preguei isso. O Ló, na hora que foi lá buscar, os anjos teve que pegar pela mão dele. Ano. É O, o o, vídeo. o Simone, acho que deve estar aberto o microfone. Aí. O Ló, os anjos teve que pegar na mão dele, puxar ele para fora. Eu acho que ele é dos temperamentos dos boi. Por quê? Eu fico imaginando o anjo falando assim, ó, vamos que Deus vai tacar fogo na cidade. Ah, que hora? Gente, se a pessoa fala assim, ó, a tua cidade vai queimar, vamos. É só ir. Ele ficou lá. Que imagina a mulher dele, pega documento, Ló. Pegou a carteirinha, Ló. Pegou o cartão. Aquela lerdeza, aquele apego. Ele em Nárnia. Ah, aí os anjos estressou e empurrou todo mundo pra fora, pra ver se ia. Aí Deus o quê? Queimou a cidade inteira. Aonde tem uma destruição, fogo, água, elementos, gente, ó. Preste atenção nos elementos. Fogo, água, terra e ar. Catástrofes naturais é juízo de Deus. Se entrou juízo de Deus, como que você vai orar para um povo que está em juízo? Aí o povo está em juízo, você está lá com a boca desse tamanho, sem saber de nada, orando para esse povo que está em juízo. Aí você fala, ai, não sei por que que as coisas não vão na minha vida. Você acha que é só porque você ora para quem não é para orar, né? Então, teve uma catástrofe, Senhor, alcança os justos, guarde os justos, cuide dos justos. Ai, pastor, mas não tem que ter misericórdia? Ele é Deus, ele está já exercendo o juízo. Se ele quiser ter misericórdia da pessoa no juízo, ele vai ter. A pessoa vai passar o perrengue lá, vai sobreviver, vai para a igreja, vai converter. Mas não entre em intercessão que vocês não foi chamado. Hoje tem gente que me pede oração, não oro. Ah, papai Senhora. dura, não oro. Pode falar, Gabi. A senhora já ouviu um relato de uma moça, ela era de origem chinesa. Na época do Covid-19, ela foi querer interceder contra o Covid-19, mas ainda tinha algumas áreas para ela confessar, né, da vida dela. E um intercessor, ela ficou presa por um dragão chinês. E o intercessor dimensional viu que ela estava presa e depois ela foi liberta, né? Depois de confessar tudo. Mas que ela intercedeu contra o Covid-19, né? Que é uma coisa global, muito grande. E ela estava Exato. sozinha. E tem que ser com pessoas, De- em grupo, no Ó, mínimo. você falou uma coisa legal que eu lembrei de mencionar. Cativeiro, gente. O cativeiro, ele é real, sim ou não? Ele é real ou ele é espiritual? Escreve aí o que vocês acham.
Um cativeiro. Que a pessoa fala assim, já estou em cativeiro, estou preso. Ela está presa real ou espiritual? Espiritual, vamos ver o que vocês acham. A pessoa que está em cativeiro, ela está presa num lugar real ou num lugar espiritual? Espiritual, espiritual. Vai, gente, sem medo. Tá. Cativeiros. Eles são espirituais? São. Mas entende uma coisa comigo. A pessoa tá presa, ela é real, porque a vida dela real não tá andando. Ah, mas é espiritual, mas é um lugar real, existe. Então, o que que pode acontecer de você orar por alguém que você não deve orar? Ou por algo que você não deve orar? Isso daí que a Gabi falou. Você entra em lugares, cativeiros, que você fica preso real, real, nada da tua vida anda mais. Por quê? Porque você está preso. Aonde? No mundo espiritual, mas o mundo espiritual, ele é real. Não tem diferença. Ele só é invisível. Gente, esse negócio do que assim, ó, espiritual e real é a mesma coisa. Porque o mundo espiritual, a única diferença do mundo real é que o mundo espiritual é invisível para alguns. Porque quando o Senhor abre a visão de uns, eles veem, eles sentem. Existem bruxos satânicos, existem satanistas que eles se teletransportam em dimensões espirituais. Sim, ó, tem muitas cidades babilônicas no inferno, exatamente. Aí as pessoas falam assim, ai, é espiritual, mas é real. Você vai usar só o quê? Armas espirituais. Porque se eu tô com uma dor de dente, eu vou no dentista que eu vejo e trato. Medico, tomo remédio para dor e ok. Mas se eu tô com uma dor na minha alma, a minha alma existe. E ela está em alguma dimensão, em algum lugar doendo. É real isso. Quando você fala assim, eu estou com uma dor na alma, é real a tua dor. Você sente ela, só que você não está vendo ela. E não tem quem o quê? Quem medique a sua alma a não ser o Senhor. Porque são coisas espirituais, mas são reais. Então, o espiritual e o real é igual. Só que o espiritual é invisível. E quando você ora por quem você não deve orar, o que que acontece? Você fica preso em lugares espirituais, mas que são reais. Então, muito, muito cuidado. Muito cuidado. Amém? Semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho de intercessão profética. Que dia? Não sei. Vai ser uma surpresa para mim e para você. Talvez na terça, talvez na quinta, mas aí eu vou avisando lá no grupo, tá bom? E assim que a apostila estiver pronta, também compartilho lá para vocês, que vai ter a apostila disponível, tá? Vamos orar, meus queridos? Deus, eu te agradeço por este tempo, eu te louvo por este momento, por cada aluno que está aqui presente, por cada aluno que ainda assistirá essa aula. Eu peço que teu Espírito, Pai, vivo, traga revelação e entendimento a todos nós. E que em nome de Jesus, o Senhor, venha sobre a nossa vida, sobre o nosso ser, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito e nos ilumine, Pai, com a clareza da tua presença em nome de Yeshua. Amém, amém, amém. Como a gente pode distinguir para quem podemos orar? Igual eu falei, observe a vida da pessoa se está na palavra. Se a pessoa está na palavra, a Bíblia fala que você pode analisar o que? O espírito. Você pode julgar o espírito. Observa as atitudes dela. Tá compatível com a Bíblia? Se não tá, cai fora.
Porque como que você vai orar por alguém que não está na palavra? Você vai orar por alguém que está sem aliança com Deus. Então, observe a vida dela se ela está dentro da palavra ou se ela está fora da palavra. Tá bom, minha querida? Vamos tirar nossa foto, gente? Liga as câmeras. Hoje estamos todos aqui vivos, glória a Deus. No corpo, porém, talvez. Vamos para a foto. Obrigado, Jacira, pelo linda. São os seus olhos que me vê. Desse mod, linda. Vou printar, hein? Um, dois, três. Eu tô tentando foto. Tô com o dedo. Ai, E gente, é, beijão. eu não saí, tava com o dedo na foto. Ô, Não, eu Jesus. te deu tempo. Na hora que você tirou, eu tirei a foto, tá? Ah, Fica com obrigada. Boa noite, Deus. pastora. Com Fique Deus. com Deus. Tchau.